A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, estamos de volta com o nosso Tema Livre aqui na Nova Área TV. Agradecendo ao céu, mais uma vez, nos bastidores, levantou cedo, uma sexta-feira fria. E aqui ao meu lado o vereador Gerson dos Santos, ele que é líder do governo municipal, na Câmara de Vereadores. E um bate-papo com ele a respeito de muitas ações, muitos trabalhos e projetos que hoje estão em andamento lá no Legislativo Lagiano. E aí, Gerson, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Bom poder contar contigo hoje. Madrugamos, né, numa sexta-feira gelada, mas estamos aqui. Estamos aqui, né? Que bom. Precisamos passar as informações, né? Eu quero agradecer pelo convite, né, Paulo? Uhum. Agradecer ao CEL também, a Nova Era TV, teu programa Tema Livre, bastante importante, né, esses temas, que a gente possa discutir, né, as matérias e o que está acontecendo no Legislativo Lagiano. Verdade. O Gerson, eu quero já começar com você, conversando de uma pauta, aliás, não é bem um projeto, né? Uma emenda que você propôs esta semana para que houvesse a redução dos salários do prefeito, do vice e também abrangia os secretários? Não. Na verdade, foram duas emendas, né, Paulo? Nós trabalhamos com a redução já, para te falar da cronologia aí, né? Eu ia perguntar para você, logo em seguida, a redução dos salários dos vereadores que você propôs. Vamos até para as pessoas entenderem esse processo, né? Então, de fato, esse projeto que a gente entrou já na legislatura passada, 2 vezes já com requerimentos e mudanças da lei orgânica, para que a gente alterasse o salário do vereador, para que se reduzisse o salário do vereador. Enfim, não foram aprovadas naquele tempo. O ano passado nós entramos novamente com um pedido para redução do salário do vereador. Não foi aprovado. Entramos com um requerimento no início da pandemia para reduzir o salário do vereador por um período da pandemia prorrogável. Esse requerimento também não foi nem a votação na mesa diretora. Aí, naturalmente, nós temos, por lei, quando encerra uma legislatura, o legislativo define o subsídio do salário do prefeito, do vice, dos secretários e outro projeto que define também, por lei, o salário dos vereadores, o subsídio dos vereadores. Muito bem. Entramos novamente na semana passada, com emendas, com uma emenda reduzindo o salário dos vereadores para R$ 3.500, gerando aí uma economia de perto de 8 milhões em 4 anos. Hoje está em torno de 9, né? O salário, sim. Uhum. Com os descontos, ele acaba indo lá para 7 mil, 7 alguma coisa. Mas, enfim, nós entramos com essa emenda, na época ali, na semana retrasada, para reduzir esse salário e subsídio dos vereadores, gerando, como eu te falei, uma economia durante 4 anos de perto de 8 milhões de reais. Não foi aprovada pela maioria dos vereadores. Somente eu e mais 2 vereadores votamos a favor da emenda para reduzir. Muito bem. Na semana passada, agora, na segunda-feira, entrou, então, o projeto que trata do subsídio do prefeito, do vice e dos secretários municipais. Também entramos com uma emenda reduzindo o subsídio do prefeito de R$ 23 mil para R$ 18.500 e o do vice de R$ 9.600 para R$ 9.100. E os secretários nós deixamos como estavam, porque é 9 e alguma coisa. Não era tão grande a diferença, a redução não seria grande. Na verdade, a diferença dá uma redução de 20%, né? Não, é grande, pois é. É grande, desculpa. É grande, mas o prefeito, no início da pandemia, ali antes da pandemia, no início da pandemia, ele mandou uma lei para a Câmara que não aprovava o aumento que nós tivemos, o reajuste cerca de 6%. De 6%, exatamente, o reajuste de 6% para todos os comissionados, para o prefeito e para o vice. Ele cancelou isso, né? Então, na verdade, teve um decréscimo nesses salários de 26%, com a emenda. Daria um decréscimo de 26%.
E mesmo assim também não foi aprovado pela maioria dos vereadores. Só eu e mais 2 vereadores votamos a favor da emenda, né, porque reduz esse salário. Ela geraria aí uma economia de perto de R$250 mil durante os 4 anos. Veja bem, Paulo, hoje, lamentavelmente, a gente passa pela situação que todos estão sabendo, né? Nós temos 3 decretos hoje de emergência no município, né? Nós temos o da pandemia, tivemos o da seca e agora o do ciclone. Sim. Então é um momento que nós precisamos rever e a Câmara poderia sim dar o exemplo, né? Porque às vezes eu, como muitas outras pessoas, às vezes sentado no sofá da nossa casa, a gente vê super salários, super benefícios a políticos e a gente, poxa, mas isso tem que mudar, isso tem que, né, temos que fazer alguma coisa para isso. Mas no momento que a gente pode fazer e deve fazer no nosso quintal, a gente acaba não fazendo. Os pares não conseguem, os pares não dão aval à ideia. Exatamente, a gente acaba não conseguindo fazer, né? E muitas vezes também a gente é taxado de demagogo, taxado disso, mas eu fiz questão de te falar pela cronologia, não é de hoje, não é pela pandemia que a gente faz isso, a gente já vem fazendo. Mas e por que, Gerson, há tanta negativa em torno de um projeto que poderia ser tão importante para a sociedade e que poderia até mudar a imagem do político? Você sabe que em tempos de hoje é exatamente isso, né? Esses super salários no campo político, até porque, se você analisar, o Congresso também não mexeu em nada nos subsídios nessa pandemia. Aprovaram 300 projetos para o povo pagar, né, o presidente, para liberar o presidente as verbas nacionais que estão aí hoje sendo enviadas para os municípios. Só a Serra Catarinense vai receber mais de 30 milhões, né, os municípios da Amures, mas eles lidam com o dinheiro dos outros. Mexeu no bolso deles, nem um centavo no Congresso se mexeu. Eles não aceitaram nada. Aprovaram vários projetos, liberando dinheiro e verba, você vê aí bilhões nesse Brasil, mas tudo aprovado com o nosso dinheiro. Quer dizer, nós pagamos os próprios deputados, mas o dinheiro que sai é aprovado sem mexer no salário deles. Então também é um exemplo que poderia ser dado. Pô, o Congresso eliminou 30% dos benefícios, nada. Entende? Então a classe política hoje, rapaz, ela, sinceramente, se há 3, 4 anos já estava sendo massacrada e taxada de aproveitadora, hoje muito mais. Então quando se tem algo assim que possa criar um benefício e criar um fato positivo no meio político, mesmo que seja local, em Lages, digamos, por que isso não aconteceu? Por que os vereadores rejeitam essas ideias? Paulo, aí tem algumas questões, né, que a gente avalia. Primeiro, a ideia, como você falou, né, a gente tem vários setores, não só o político, né? Se você for analisar, nós temos vários outros setores, judiciário, legislativo, né, executivo, que tem benefícios, né? Tem muitos benefícios e a carga para isso, pro cidadão, é muito alta, né? Você vê... E dá a impressão que é só no Brasil isso, né? Era isso que eu ia te citar. Então, tem países, né, que a gente sabe que o parlamentar lá, ele, como se fosse um deputado federal, ele paga o seu aluguel, ele não tem empregada, ele usa o metrô, usa o transporte público. Eu vi outro dia até o cara de bicicleta no mercadinho. É claro que é difícil isso no Brasil, pela logística lá em Brasília e tal, mas todos... Né, enfim, a gente tem um custo Brasil já alto, né? Então esse custo eu acredito e acreditava bastante nisso, que as pessoas e os próprios pares poderiam entender que a gente poderia sim dar o exemplo, né? Nós poderíamos, olha, Lages reduziu o salário de vereador, reduziu o salário de prefeito, entendendo o processo. Agora a gente esteve estudando poderia virar notícia, né? Uma notícia bem positiva, uma notícia positiva. O orçamento do município no primeiro mês aí da pandemia, nós já avaliados, já perdemos 15% da receita e assim vai sendo, né, continuado. Tivemos em Lages aí mais de 30 mil pessoas em busca do auxílio-desemprego. No estado, mais de 530 mil pessoas desempregadas. Então, esses dados, esses números, eles precisam ser entendidos por essa parte política. Nós precisamos entender isso, o que o mundo está nos dizendo, né, Paulo? Nós precisamos entender, né, o que o mundo está nos dizendo. Está nos dizendo que nós precisamos reduzir, nós precisamos economizar, nós estamos aí com pandemia,
estamos com seca, né? Você pegar a seca agora, o que atingiu a agricultura do nosso município, né? Você pegar isso e não chove naquela última semana ali, o gado dificilmente a gente ia conseguir recuperar a gente no município. sabe, lá no sítio de Campo Belo a gente estava sentindo, a preocupação era grave. Mas aí você entra naquela rotina política da ganância, talvez, e você sabe que nada muda quando tem que tirar um benefício de um político de uma área dessas, legislativo, judiciário e executivo, é difícil. Não se consegue tirar nada. Aí o pessoal fala, não, vamos mudar nas eleições, não sei o quê, vocês vão ver na hora do voto. Não adianta. Cada um que entra parece que automaticamente se contamina com aquele clima e já entra no mesmo jogo. Não adianta. Muda ano, muda eleição, acontece a eleição e tudo vai ser a mesma coisa. No Brasil mesmo, isso a gente fala porque a situação de Lages é nacional também, é a mesma situação. Não tem, eu acho, perspectiva de que um dia, digo, olha, vamos diminuir em 50% os nossos subsídios aqui e vamos reduzir metade. Não tem, é só buscar mais. Quanto mais alternativas de subsídios e de recursos, de benefícios dentro do seu processo parlamentar, ou seja o que for, tirando o caso do presidente. O presidente anda de bermuda lá no meio das pessoas como se fosse um cidadão. Ele é um cidadão comum, ao mesmo tempo quer ser cidadão comum, não é, mas ele é uma pessoa humilde, é diferente. Ele vive do salário dele hoje, de presidente. Então, quer dizer, está aí o exemplo, mas o que adianta? Mandorinha praticamente não faz verão. Não, não faz. Essa é a dificuldade, né? Porque, com certeza, as pessoas pensam, né? E as discussões surgiram de várias formas, né? As desculpas surgiram de várias formas, principalmente com ataques pessoais, né? Mas isso a gente não faz muita diferença. Pelo seguinte, veja bem, hoje, como eu te falei, 8 milhões de reais é uma economia gigante em 4 anos, Paulo. É uma economia, nós temos um município como Lages, que tem 160, 170 mil habitantes, nós temos um orçamento de 600 milhões ano. Esse orçamento ele é volátil, fictício, né? Mas é aproximado. Esse é o orçamento que a gente tem para esse ano. Mas, de fato, a gente precisa entender isso. E conversando com o nosso secretário de administração, Arruda, ele me contando, ele disse, Gerson, eu não estou economizando 100 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, buscando economizar 500 mil. Eu estou economizando 100 reais, 200 reais da prefeitura, eu estou tentando economizar isso. Barbaridade. Ô Gerson, nós vamos a um rápido intervalo comercial e no segundo bloco eu quero outro tipo de conversa com você, mas assim, dentro da área política, né? Nada que você não domine, tá bom? Tá bom. Seguidinho então. 2 minutos, nós voltamos com o nosso tema livre. Até já. Contemplar as maravilhas da natureza é o melhor alimento para a alma e a manutenção de uma mente sã. Mensagem Transul, o seu transporte de todos os dias.
Bem, estamos de volta então com o Tema Livre, segunda parte, e esse bate-papo informal com o vereador Gerson dos Santos, ele que é líder do governo. Por falar em líder do governo, Gerson, como que você tem lidado com isso tudo na Câmara de Vereadores? Veja bem, como líder de governo, eu até não acho que hoje o contexto geral da Câmara seja uma oposição tão ferrenha. Não está sendo uma oposição tão ferrenha como foi em outros anos. Então talvez isso facilite o teu trabalho de líder, mas mesmo assim é uma responsabilidade da tua parte defender as ideias, as teses, os projetos que vêm do Executivo, exatamente para que haja um senso comum na aprovação deles, entre outras coisas. Como é que você tem se defendido nessa tua função? Bem, Paulo, a função de líder do governo ela é extremamente importante mesmo, né? Como você falou, porque o líder do governo tem esse papel de trazer os projetos do Executivo, discutir e, de uma forma diplomática, convencer os vereadores que aquele projeto é importante e necessário para o município. Às vezes, naturalmente, o remédio é amargo. Né? Infelizmente, às vezes, a gente não gostaria de lá só dar notícias boas, mas às vezes a gente precisa, sim, tomar atitudes e com remédios amargos, mas o entendimento dos vereadores ele é razoável. Por incrível que pareça, a gente consegue separar o que é o papel do vereador Gerson, que entra com projetos, que discute matérias do vereador Gerson, e matérias que o líder do governo, que no caso também é o vereador Gerson, discute fazendo essas defesas. Então os vereadores têm esse entendimento. Você falou da oposição, de fato, eu entendo que a oposição só por si própria, né, você fazer oposição é muito simples e é muito fácil. E as pessoas têm percebido isso. Eu acredito que o eleitor, as pessoas que acompanham a política, elas percebem de você fazer uma oposição simplesmente por fazer. Porque você vai achar 1000 problemas na cidade. E vocês tiveram oposição maior dentro do próprio partido, né? Mas de qualquer forma, é mais ou menos assim. Hoje vocês estão em 3 vereadores do PSD. 3 vereadores. 3, você, a Aida e o Pedro. Isso. Como é que vocês hoje têm em termos de relação com os demais grupos partidários lá? Na verdade, como eu te falei, né, Paulo, a liderança do governo, ela permite que a gente converse com todos os vereadores, ela permite que a gente explique os projetos do Executivo, né, temos vários projetos ali em discussão, até agora temos um projeto daquele antigo Pavilage, que trata de um benefício para as pessoas, ele está parado por causa do processo eleitoral. Nós estamos discutindo a regulamentação dos taxistas também, que está parado por causa da pandemia, a gente não pode fazer audiência pública. O que tem na regulamentação deles? Então, ali tem várias discussões que a gente precisa ainda entrar no Pavilage, nesse do antigo Pavilage, por exemplo, o município está inserindo lá que o município deve participar com uma parte para você asfaltar a tua rua, por exemplo. Você quer asfaltar a tua rua, hoje o que faz? Existe lá um projeto que a pessoa paga um percentual, a empresa vai lá, o município faz a licitação, junta o dinheiro, faz a licitação. E o município hoje está entrando, hoje tem essa emenda nesse projeto, que o município vai participar desse processo. Vai participar com a parte de terraplanagem. Um projeto similar a respeito disso. Existia, mas não com a participação do município, né? Hoje com a participação do município. Mas esse projeto, infelizmente, ainda está parado, né? Justamente pelo processo eleitoral e pela pandemia, né? Porque a gente não pode fazer as como é que vocês estão lidando tudo hoje? Eu vi que vocês estavam trabalhando de forma online, até era bem interessante, havia a participação de 100% dos vereadores, e agora retornaram, então, a presencial. Sim. Como é que vocês estão tocando? Eu sei que está todo um cuidado, né, porque existe hoje todo um regramento para isso, mas vocês estão com forma presencial. Tá conseguindo, assim, vocês estão conseguindo trabalhar normalmente, tranquilos? Essa é uma das mudanças, né, que o mundo vai sentir, né, Paulo? Se a gente perceber algumas mudanças que não voltam mais. Acredito que algumas reuniões, né, a gente vai começar a usar muito esse meio, essa ferramenta, né, que era pouco usada, né, das videoconferências, das reuniões via, né, vários aplicativos, porque ela consegue reduzir bastante o tempo e ela consegue ser mais produtiva. Entendi. Ela consegue ser extremamente produtiva. Mas algumas sessões, as sessões da Câmara particularmente,
elas ficam um pouco prejudicadas porque a Câmara ela é o debate, né? E sem a presença do público é complicado. A presença do público é extremamente importante, né? Mas ali o debate entre os vereadores, né? O contraponto das ideias, né? Porque é justo que cada um tenha ideias diferentes e não vão compactuar sempre com a mesma ideia. Então esse debate ele é saudável para o parlamentar. Isso a gente acaba sentindo falta mesmo. Porque você precisa ter esse debate, né? Você ter o contraponto, né? Mas tem andado bem, tem funcionado. Que bom. Bem. E por falar em debate, está aí o debate agora que já vai se acirrar, se aproxima mais um pleito, né? Você viu que houve uma alteração das datas das eleições, então 15 de novembro em primeiro turno e 29 de novembro em segundo turno. Então, acho que foi promulgado, né, nesta última quinta-feira, era preciso ser na quinta a promulgação, foi promulgado. E vocês, em Lages, como é que estão trabalhando? Você, pelo que eu sei, você vai à reeleição a vereador, é isso? A gente vai, na verdade, assim, como você falou, né, o período eleitoral mudou, né, mudou ali todo o calendário eleitoral, né? De fato, a desincompatibilização começa agora dia 15 de agosto. Houve uma prorrogação também. Isso, houve uma prorrogação no calendário eleitoral inteiro. Sim, todo né? ele. Então, a campanha mesmo começa a partir de 15 de agosto até 15 de que está tudo quietinho novembro, até, né? né? Deu uma acalmada. Lages começou, o ano passado estava bem movimentada a área política, depois começou janeiro, ali fevereiro, e agora depois com a pandemia... Ninguém mais fala nada exatamente, hoje. Ele é um modelo diferente, né? O modelo agora da eleição, ele é novo para todos, né? Ele é uma novidade para todos, porque as reuniões você vai ter que diminuir, não sei como que serão feitas e se serão feitas, né? Porque é proibido, você não pode reunir pessoas, né? Tem a lei para isso, você não pode, tem que respeitar a lei. As próprias pessoas talvez não queiram receber realmente os candidatos pelo fato da pandemia. Vai ser bem diferente. Vai ser muito diferente, então a gente vai ter que se adaptar com isso. As redes sociais vão funcionar como nunca. As redes sociais vão funcionar como já funcionaram. Já funcionaram. E eu quero fazer uma pergunta mais pessoal para você, talvez como vereador e como pessoa. Você como do PSD, eu fico analisando hoje, falando do PSD especificamente, não tem alternativa para o município, ou vai o Seron à reeleição, ou praticamente eu não consigo ver um outro nome candidato a prefeito para substituí-lo caso ele não vá, dentro do PSD. Bem, falando em, como você falou, né, em pré-candidato, eu acredito que agora ainda não é o momento, né, Paulo? Nós estamos, e o prefeito tem defendido. Por isso que está todo mundo quietinho? Exatamente. Na verdade, nem é quietinho, né? Eu acho que o prefeito Seron tem uma responsabilidade gigante. Como eu tenho lido em alguns lugares, ele tem feito pós-doutorado, doutorado, mestrado, pós-mestrado em gestão pública. Porque se você... O cara pegou a greve dos caminhoneiros, né? Depois uma enchente, e depois a pandemia, aí seca. Nossa, ciclone, e agora a ciclone. Todos os problemas da cidade, né? Os problemas cotidianos da cidade, né? Então, assim, o prefeito Seron tem se demonstrado com uma responsabilidade e com uma experiência para tratar desses assuntos com calma, com leveza, com ética, com transparência e com firmeza. Né? E essa expertise dele, de longo tempo... Então você acha que ele vai à reeleição? Eu acredito não que ele esteja preocupado com isso, porque eu acho que nenhum de nós... Não é uma questão de preocupação, é uma questão que hoje você tem, de qualquer forma, que fazer essa colocação. Entendo. Faltam 5 meses para fechar o ano? Entendo. Como você me perguntou também em relação a isso, de fato, se a gente é pré-candidato... Temos 2 minutinhos aí. De fato, se a gente é pré-candidato, mas eu acredito que agora não é o momento, né, Paulo? Nós precisamos vencer essas pandemias. É claro que o nome do prefeito Seron é o nome que se destaca justamente por isso, né? Por isso que eu quis fazer esse contexto, claro. Que se destaca dentro do PSD justamente por isso, porque é um nome que tem trazido a responsabilidade que o município hoje precisa. Tem trazido a expertise, o feeling para poder administrar o município em meio a todas essas tragédias que a gente tem visto no município. Bom, Gerson, e você, especificamente você vai à reeleição? Eu até fiz essa pergunta para você. Então, Paulo... Você é pré-candidato, nós estávamos falando do Seron, mas você especificamente vai dar uma acalmada, mas
pretende. É isso que a gente tem, é isso como eu te falei, né? Eu acho que agora ainda não é o momento, né? A gente começa a se descompatibilizar dia 15 de agosto para frente, a gente precisa agora ajudar a prefeitura, ajudar as pessoas a trabalhar com isso, a melhorar a condição da cidade. É isso que nós precisamos agora nesse momento, né? E de qualquer forma a cidade está andando bem, né? Muitas obras e tudo, todas as obras que estavam paradas foram retomadas e outras novas, asfaltamentos, quer dizer, a cidade está vivendo até um bom momento nesse sentido, né? Um tema que eu sei que você gosta muito, que eu acho que dá ainda 30 segundos, semana passada foi aprovado, né? Nós tivemos até uma audiência pública na Câmara, semana passada foi aprovado o marco do saneamento no Brasil, né? Ah, sim, sim. E que isso nos traz aí até 2033 que 99% da população do Brasil tenham água potável e 90% esgoto, se não me engano. Tratado. E na semana passada nós tratamos isso numa audiência pública na Câmara também. A Semasa já tem adiantado isso. Assunto pouco ventilado na imprensa, né? Exatamente, e extremamente importante, né? Essa parte toda aí. Então, nós tivemos essas audiências públicas na semana passada, a Semasa que é a motivadora desse processo, né? E ali foi apresentados vários números importantes para o nosso município, que eles acham que em 13 anos a gente consegue suprir toda essa necessidade de saneamento e água potável dentro do município. Então é bastante importante os dados, com um recurso, se não me engano, perto de R$1 bilhão. Nossa, isso que Lages já está bem avançado em termos de saneamento, né? Uma das cidades mais avançadas do estado. Gerson, quero te agradecer a participação, muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Eu agradeço também, Paulo, agradeço a Nova Era e ao Céu particularmente, um grande amigo de muito tempo, e você, né, que nos dá essa oportunidade para esclarecer as pessoas, né, o trabalho do Legislativo e a forma como a gente trabalha. Certo, obrigadão então. E assim encerramos mais um Tema Livre e a semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta para mais um programa. Até lá.